Vamos dar continuidade então ao nosso curso. E na aula de hoje nós falaremos sobre lei de Gauss. Vamos começar a parte mesmo de eletromagnetismo, falando sobre Gauss, mais específico na eletrostática. Então, quem que foi Gauss? Gauss foi um dos maiores matemáticos e físicos da história da humanidade, um dos maiores gênios da história da humanidade, alemão, desenvolveu áreas tanto desenvolveu estudos tanto na parte do eletromagnetismo quanto na matemática, realmente alguém genial, fora da curva. E o que a gente vai estudar hoje em específico é o estudo dele acerca do comportamento dos campos elétricos e magnéticos de uma carga ou de uma corrente em uma superfície. Tudo bem? E além disso, ele fez um teorema dentro da matemática e desenvolveu um teorema de maneira quase paralela com um matemático ucraniano chamado Ostrogatsky, foi um teorema que nós vimos na aula passada, que é o teorema do divergente. Tudo bem? Então, para começar nossa aula de eletrostática, em específico lei de Gauss, vamos começar com uma seguinte ideia: a ideia de linhas de campo. Qual que é a ideia da linha de campo? Nós temos o campo elétrico e nós queremos visualizá-lo sem ser uma parte numérica e por fórmula. Vamos então criar linhas que representam como esse campo elétrico se comporta. São as famosas linhas de campo. Então, qual que é o intuito? Descrever os campos elétricos através de linhas, tudo bem? Por exemplo. E como que a gente sabe a intensidade desse campo elétrico a partir da linha de campo? É pela sua densidade. Então, quanto mais próximas, mais linhas agrupadas a gente tiver, maior a intensidade naquela região. Quando as linhas começam a se divergir, você tem uma menor intensidade. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, por exemplo, uma carga positiva, uma carga elétrica positiva. As suas linhas de campo estão saindo da carga. Tudo bem? Então, as linhas de campo para cargas positivas saem, tudo bem? São para fora. Enquanto as linhas de campo para uma carga negativa estão todas para dentro, tudo bem? Um macete que eu uso para decorar é o seguinte: que uma pessoa positiva sempre está colocando seus sentimentos para fora e a negativa sempre guarda muito. Ou seja, a positiva está sempre emanando o campo para fora, enquanto a negativa está sempre meio que as linhas de campo estão vindo para dentro. Tudo bem? Então, aqui a gente percebe uma carga pode ter uma quantidade N de linhas. Só que vamos falar um pouquinho sobre a intensidade. A intensidade vai depender da densidade dessas linhas de carga. Ok. Dessas linhas de campo, perdão. Ok. Só que a carga, o campo elétrico, ele irradia de maneira radial. O campo eletrostático, ele se irradia de maneira radial. Então, o que você vai visualizar é a carga elétrica aqui e o campo elétrico vai estar sendo irradiado. E você pode pensar nessa irradiação, nessa maneira que ele emana, como se fosse uma esfera, já que você vai ter campo elétrico em todas as direções. Então, para descobrir a intensidade, a gente pode calcular uma densidade de linhas, ou seja, eu tenho que pegar linha por metro quadrado. Então, como que a gente pode analisar essa intensidade em 3 dimensões? O número de linhas dividido pela área da esfera, que é 4πr². Isso aqui é importante. Daqui a pouco vamos dissertar um pouco mais sobre esse formato aqui. Tudo bem? Então, uma maneira de analisar a intensidade desse campo é a densidade de linhas de campo que a gente tem, ou seja, N, que é o número de linhas, dividido pela área da superfície da esfera, que é 4πr², já que essa carga está emanando campo elétrico de uma maneira radial. Outra coisa interessante é a proporcionalidade entre carga e linha. Então, por exemplo, para Q coulomb de carga, eu tenho N linhas. Para 2Q coulombs de carga, eu vou ter 2N linha. Aqui faltou um S, né? Linhas. Tudo bem? Então, essa relação é bem direta e proporcional.
E também é algo que a gente pode pensar se a gente tem uma superfície, quer analisar o fluxo do campo elétrico que está atravessando essa superfície, vai ser diretamente proporcional ao número de linhas que estão atravessando essa superfície, certo? Então, o fluxo do campo elétrico é diretamente proporcional a esse número de linhas. E o que a gente vai mais estudar aqui agora é o fluxo do campo elétrico. Vamos conversar então um pouco sobre o campo eletrostático. Como que se gera o campo eletrostático? Bom, é a partir de cargas elétricas em repouso, cargas elétricas paradas, tudo bem? E qual que é, na eletrostática, como que a gente pode achar esse campo elétrico? É através dessa fórmula aí que você provavelmente já viu no ensino médio. O campo elétrico é 1 sobre 4π ε0, que é a carga, dividido por R, módulo de R ao quadrado na direção R. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Vamos lá. 1 sobre 4π ε0 é uma constante. Quem que é esse ε0? É a permissividade elétrica do meio. No caso que a gente está analisando, é o vácuo, por isso que vem esse zero aqui. ε0, então, é a permissividade elétrica no vácuo. Tudo bem? Mas para meios em que o campo elétrico está sendo estudado, tem permissividades diferentes. Tudo bem? O do ar, por exemplo, é aproximadamente ali é aproximadamente o do vácuo. Da água já é diferente. A permissividade elétrica da água é 81 vezes a permissividade elétrica do vácuo. Então, é diferente. A carga é a carga, essa carga Q é a carga que está emanando o campo elétrico, certo? E quem que é esse R aqui? Quem que é esse R quadrado e quem que é esse vetor unitário AR? Vamos supor, a gente tem a nossa carga aqui. E a gente quer calcular o campo elétrico nesse ponto aqui. O R é a distância, o vetor que liga a partir da carga até o ponto de estudo. Tudo bem? E a direção desse vetor campo elétrico, já que é um campo vetorial, vai ser justamente como ele é radial na direção R, que está ligando a carga até um ponto de interesse. Tudo bem? Ok. E lembra que a gente falou que o número de linhas sobre 4πr², que era a área da superfície da esfera que está analisando, e o número de linhas de campo era proporcional à carga? Percebe que o campo elétrico está descrevendo exatamente isso? A carga é diretamente proporcional ao número de linhas. E aqui, se eu jogar esse ε0 no lugar do 4π, fica 4πr². Mais uma vez mais uma visualização de como o campo elétrico ele emana de maneira radial. Tudo bem? Outra coisa é que o campo elétrico ele é um campo conservativo. E como que a gente pode descobrir se é um campo conservativo? Tem que pegar, revisar, relembrar o conceito que a gente viu aula passada, que um campo conservativo é um campo em que o seu rotacional é igual a zero. Você tem duas opções. Ou você pega esse R e coloca em coordenadas cartesianas, o módulo de R, por exemplo, vai ser a raiz quadrada de x² mais y² mais e², considerando que a carga está no centro de coordenadas e a gente está analisando o campo elétrico no ponto x, y, z. Certo? Um ponto x, y, z qualquer. Se você fizer o rotacional disso, vai dar zero. Ou se você pegar a fórmula do rotacional em coordenadas esféricas e fazer esse rotacional, vai dar zero também. Se vocês não acreditam em mim, por favor, façam aí em casa e vocês verificarão que esse resultado dá zero. Então, se o rotacional dá zero e esse campo é conservativo, a gente consegue descrever esse campo elétrico a partir do gradiente de uma função potencial, de um potencial escalar, de uma função escalar que recebe o nome de potencial. Então, a gente vê que como o rotacional dele é igual a zero, então pode ser descrito como menos o gradiente de uma função potencial, de um potencial escalar, certo? Essa função potencial, essa função escalar, vai receber um nome muito importante que vai ser o famoso potencial elétrico. Utilizando o teorema fundamental do cálculo vetorial ou umas manipulações matemáticas, a gente vai achar que o potencial elétrico
tem esse formato aqui. É menos a integral de linha do campo elétrico em caminho fechado. Então, vamos agora deduzir de fato a lei de Gauss, vendo toda essa parte teórica antes. Vamos deduzir aqui a lei de Gauss, dando continuidade ao nosso vídeo. Vamos pensar no seguinte, a gente tem uma esfera de volume V, aqui, volume V da esfera, raio R, e temos uma carga aqui localizada no centro dela. A pergunta é, qual o fluxo do campo elétrico que atravessa essa esfera? Bom, o cálculo do fluxo, a gente sabe como fazer. É a integral de superfície fechada do campo vetorial, que no caso é o campo elétrico, escalar ds, em que esse ds é o vetor de área infinitesimal. Ok. O campo elétrico a gente sabe definir. O campo eletrostático, né? A gente acabou de ver que é 1 sobre 4π epsilon 0 vezes a carga dividido por r ao quadrado na direção a r. Esse r é igual ao módulo de r, só para não sobrecarregar a notação, tudo bem? Então, se eu escrevo o r sem o módulo e sem a setinha, já é o próprio módulo do vetor, né? É a magnitude dele. Então, se eu tenho o campo elétrico E, eu sei quem é S. S é o bordo do volume V, cálculo vetorial, isso. A gente precisa definir apenas quem é ds e realizar essa integral para descobrirmos o fluxo do campo elétrico. Então, eu vou imaginar o seguinte, eu vou pegar um ponto na superfície infinitesimal, vou pegar uma superfície infinitesimal dessa esfera e analisar, fazer um estudo nela, em que atravessa então aqui um campo elétrico E. Tudo bem? Bom, se o campo elétrico está saindo, significa que essa carga é positiva, mas por enquanto a gente não vai fazer essa análise. Bom, eu tenho a carga Q e a gente tem em determinado ponto esse campo elétrico E. Então, eu vou ligar até o ponto de estudo a carga Q até o ponto que a gente está analisando nessa superfície e vou chamar isso aqui de um vetor R, que é o vetor que liga a carga até o ponto em que a gente está analisando o campo elétrico emanado por essa carga. Ok. Vamos dar um zoom nessa superfície. Já aproveitei e dei o zoom aqui. Então, a gente vai ter um campo elétrico saindo aqui. E agora, quem que é o ds? O ds é o vetor de área infinitesimal. Bom, essa área aqui é uma área infinitesimal, uma superfície infinitesimal. Então, a gente vai ter um vetor de área que a representa, que vai ser esse ds. E esse vetor de área, como a gente viu na aula passada, ele é sempre perpendicular à superfície, tudo bem? Em que o módulo dele vai representar a área dessa superfície infinitesimal. Então, qual que é o módulo de ds? Como que a gente pode achar esse módulo? Bom, vamos pensar no seguinte. Aqui a gente tem um comprimento de arco, que eu vou chamar de L1. E aqui a gente tem um outro comprimento de arco, que eu vou chamar de L2. Vou fazer de cor diferente para deixar em destaque. Aqui a gente tem L1 e aqui a gente tem L2. Ok. O que acontece? Esses L1 e L2 são comprimentos de arco. Mas essa superfície é tão pequena que eu vou considerar uma aproximação, e uma aproximação excelente, de que isso não tem essa curvatura, e sim é um retângulo. Por ser muito pequeno, essa curvatura é quase nula. Então, eu vou representar o módulo, essa área infinitesimal, como o produto de L1 vezes L2. Agora a gente pode descobrir L1 e L2, que são comprimentos de arco. Ok. Vamos pensar no seguinte. A gente pode determinar esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o famoso ângulo elevacional, é θ. E esse θ, ele vai de 0, que é quando ele está aqui, até π, que é quando ele chega nesse ponto aqui, nessa extremidade. Tudo bem? Então, o ângulo θ é um ângulo elevacional. Em 0 ele está aqui, ele pode rodar até π. Tudo bem? Então, esse θ, ele pertence entre 0 e π.
E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma projeção desse vetor R. E eu vou chamar de ângulo azimutal, e vou chamar de ρ essa projeção, e eu chamo de ângulo azimutal esse ângulo aqui, φ, que roda toda a circunferência. Ou seja, esse ângulo φ, ele está entre 0 e 2π, porque ele roda toda a circunferência. Ok, perfeito. Bom, essa superfície é infinitesimal. Então, quem que vai ser esse ângulo daqui? Ele vai ser uma variação infinitesimal de θ, porque está na parte elevacional. Então, vou chamar esse ângulo aqui de dθ. E quem que vai ser esse ângulo daqui? Vou escrever de vermelho dθ, porque representa aqui para o L1, então dθ. E quem que vai ser esse ângulo daqui? Esse ângulo daqui é uma variação infinitesimal na parte azimutal, ou seja, eu vou chamar que é um ângulo dφ. Pela definição do ângulo em radianos, eu sei que L1 vai ser quem? Vai ser o R, certo? Que é o nosso vetor R, módulo de R, dθ. Certo? Módulo de R vezes dθ. Esse comprimento aqui vezes o ângulo. É o comprimento de arco, já que o ângulo é a razão entre o comprimento de arco e o raio. Tudo bem? E o L2? Bom, o L2 tem que fazer um trabalhinho matemático a mais, porque está tratando desse comprimento aqui, que é o ρ. E quem que é o ρ? Bom, se eu pegar R e fizer o seno de θ, eu pego esse comprimento aqui, correto? Se eu pego R seno de θ, eu tenho esse comprimento aqui, que é o comprimento em questão. Então, ρ é R seno de θ. Portanto, esse comprimento que a gente está tratando aqui é R seno de θ. Então, quem que vai ser o comprimento de arco L2? L2 vai ser R seno de θ dφ. Então, quem que é esse vetor de área infinitesimal? Bom, ele tem de módulo R² seno de θ dθ dφ e está na direção perpendicular. Só que, bom, a gente está analisando uma superfície infinitesimal, a direção perpendicular é a direção radial, ou seja, a R. Perfeito. Vamos calcular, então, o fluxo desse campo elétrico. Integral de superfície no bordo de V de E ds. O E é 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R² na direção a R, escalar com R² seno de θ dθ dφ na direção a R. Olha o tanto de coisa que corta. Esse R² vai embora com esse R². Produto escalar entre dois vetores unitários idênticos, né? AR com AR, isso aqui dá 1, certo? Então, a gente vai ter aqui que a integral no bordo de V de superfície, o fluxo, né? Antes, eu vou tirar as constantes, então 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q vai para fora da integral, então fica Q sobre 4π epsilon 0 vezes a integral de 0 até π de seno de θ dθ vezes a integral de 0 até 2π de dφ. Duas integrais triviais, a gente consegue resolver isso aqui rapidinho. Então, isso aqui vai ser Q sobre 4π epsilon 0, que multiplica. A integral do seno é o menos cosseno. Então, menos cosseno de θ de 0 até π, vezes a integral de dφ é φ de 0 até 2π, com os limites de integração. Vamos lá. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai ser assim, menos cosseno de π é menos 1, menos o cosseno de 0, que é 1. Portanto, isso aqui vai dar 2, correto?
menos 1, menos 1 dá menos 2, com esse menos de fora dá 2. Integral de 0, a integral de φ, com limite de integração de 0 até 2π, é 2π menos 0, ou seja, 2π. Portanto, a integral, o fluxo do campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4π ε0 vezes 2π vezes 2. 4π sobre 4π corta, ou seja, fica a integral de fluxo do campo elétrico, ou simplesmente o fluxo do campo elétrico, é igual a Q sobre ε0. Olha que resultado maravilhoso. Lembra aquela nossa suspeita de que o fluxo do campo elétrico teria que ser proporcional à carga interna a ele? Pois é, e é proporcional mesmo, mediado por essa constante ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo. Porque pensem comigo, a gente tinha visto que o número de linhas de campo era diretamente proporcional à carga e que o fluxo do campo é diretamente proporcional ao número de linhas. Portanto, o fluxo tem que ser diretamente proporcional à carga. E a matemática acabou de nos mostrar que o fluxo do campo elétrico depende somente da carga que está no centro dessa superfície. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Então, o fluxo do campo elétrico é igual à carga que está gerando esse fluxo dividido pela permissividade elétrica do meio, que no caso é o vácuo. Então, a gente acaba de achar a lei de Gauss no formato integral. Como assim no formato integral? Existe no formato diferencial? Existe. Porque é o seguinte, a carga a gente pode representar como a integral tripla da densidade volumétrica de carga em determinado volume. E pelo teorema do divergente, ou seja, aqui, pelo teorema do divergente, a gente pode reescrever essa integral de superfície no bordo de V, de E ds, com uma integral tripla em V do divergente de E. Substituo isso na lei de Gauss tradicional. O que eu vou achar? Integral tripla do divergente do campo elétrico, dV. Isso é igual a 1 sobre ε0 da integral tripla da densidade volumétrica de cargas. Passo esse 1 sobre ε0 para dentro, então vai ficar... Bom, vou repetir aqui. Copiar. Só vou colocar esse cara aqui para dentro. Então fica ρV sobre ε0 dV. Bom, isso aqui é muito tranquilo de perceber, que os integrandos são iguais, portanto, divergente do campo elétrico é igual a densidade de cargas volumétricas sobre ε0. E isso aqui é a lei de Gauss na forma integral. Tudo bem? Lei de Gauss na forma integral. E para o campo magnético, qual que é o fluxo na superfície total do campo magnético? Então, e para o campo magnético, eu vou representar o campo magnético com o campo B. Bom, algo intuitivo nos diz que vai depender também da carga, de uma carga magnética. Então, o fluxo do campo magnético no bordo da superfície B vai depender de uma carga magnética. Agora não é mais permissividade elétrica, é a permeabilidade magnética do meio, que no caso
seria esse μ0. Pergunta é, existem cargas magnéticas? Não existe, porque não existe monopolo magnético. É impossível você dividir um ímã e separar ele em norte e em sul. Não, você divide um ímã, você vai gerar dois ímãs diferentes com norte-sul, norte-sul. É impossível você ter monopolo magnético. Tudo bem? Então, a gente sabe que essa carga magnética é igual a zero. Portanto, a integral de fluxo, ou seja, o fluxo do campo magnético em V, é igual a zero. Lei de Gauss para o magnetismo. Então, essa aqui é a lei de Gauss para o magnetismo. E ainda temos no formato diferencial, utilizando o teorema do divergente, que o divergente de B é igual a zero. Tudo bem? Ainda é a lei de Gauss para o magnetismo. Mas vamos voltar para a lei de Gauss para a elétrica, em que o divergente de E é igual à densidade de cargas volumétricas sobre ε0. E se eu substituir, como está no regime eletrostático, esse campo elétrico pelo menos o gradiente da função potencial. O que a gente vai ter? A gente vai ter divergente do menos gradiente de V, isso é igual a ρV sobre ε0. Posso tirar esse sinal, vou multiplicar por menos 1 ambos os lados, vai ficar divergente do gradiente de V igual a menos ρV sobre ε0. Isso aqui é uma propriedade vetorial em que o divergente do gradiente é nada mais nada menos que o laplaciano. Então achamos uma equação extremamente importante, que é o laplaciano do potencial é igual a menos a densidade de cargas sobre ε0. Essa aqui é o que a gente chama de equação de Poisson. E se a densidade de cargas for zero? Se a gente não tiver densidade de cargas, daí a gente vai ter que o laplaciano de V é igual a zero e achamos outra equação fundamental, que é a equação de Laplace. Bom, meus amigos, tivemos uma abordagem extremamente completa sobre lei de Gauss, tanto para a elétrica, que é essa integral, que é o fluxo do campo elétrico, que representa essa integral, é igual a carga sobre ε0. Vimos a lei de Gauss no formato diferencial, que é o divergente do campo elétrico, vai depender somente da densidade de cargas volumétricas, e faz sentido, porque o divergente vai estar mostrando como o campo elétrico está divergindo da carga em questão, da densidade de cargas em questão. Na forma integral, não. Aqui é na forma diferencial, né? Diferencial. Me desculpe aí por esse pequeno erro. Para o campo magnético, como não existe monopolo magnético, não existe carga magnética, ou seja, carga magnética é igual a zero, inexistente, ou seja, a integral de fluxo, o fluxo do campo magnético, é igual a zero nesse bordo de V, caso tivesse uma corrente constante ali. E uma consequência do teorema de divergente, o divergente do campo magnético é igual a zero. Se a gente substituir, então, a fórmula do campo elétrico sendo descrito pelo gradiente da sua função potencial, já que é um campo conservativo, a gente acha duas equações, a equação de Poisson, considerando a densidade de cargas, e caso não exista densidade de cargas, a equação de Laplace. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, que iremos falar sobre lei de Faraday. Até a próxima!